Olá, eu sou o Thiago Otucci, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui os nossos recados de sempre. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, lives e demais vídeos, faça a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube e também não deixe de acessar o nosso site, clubefi.com.br. Lá você encontra uma infinidade de ferramentas, conteúdos, relatórios e carteiras recomendadas. E recentemente a gente lançou um novo plano, o FI Data Professional, que é destinado, àqueles investidores, que demandam essas informações mais específicas de todos os imóveis que fazem parte dos fundos imobiliários, um sistema em parceria com a Sila, que é a maior empresa de pesquisa imobiliária da América Latina. Se você está começando agora nesse mercado, também acesse a nossa educacional. Lá você encontra o nosso tradicional curso online, que já está na sua terceira edição. Bom, o nosso convidado de hoje é o Frederico Tebecrani, que é diretor de crédito da Casar Asset. Tudo certo aí, Frederico? Tudo bem, Thiago. Obrigado pelo convite. Então tá certo, Frederico. A gente também agradece aí a tua primeira participação aqui no nosso programa. E claro, o foco, o tema da nossa entrevista é o fundo Quasar Agro, que opera aí sob o código IAGR11. Bom, mas antes de falar especificamente aí do fundo, eu gostaria que você falasse, Frederico, um pouco da tua experiência profissional, para que a nossa audiência possa conhecer aí o gestor do fundo. Tá, legal. Bom, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, Thiago. Falando um pouco da minha experiência, na verdade, minha carreira sempre foi em crédito, em bancos, né? Então, eu tenho 20 anos de experiência em análise e concessão de crédito em várias instituições financeiras. Aí, passei por algumas das grandes, HSBC, Bradesco, Itaú BBA, e algumas menores como Paine, Société Générale, enfim. Então, eu sempre atuei na análise de concessão de crédito e me juntei em 2017 à Quasar, que é uma gestora especializada em crédito. Então, resumindo, é uma vida de crédito aí ao longo das 2 últimas décadas. Então, agora o Frederico é o atual responsável, enfim, o gestor do Quasar Agro, e a especialidade dele, então, como ele comentou, é a parte de crédito, e o fundo, além do fundo imobiliário, quer dizer, a Quasar Asset tem uma estrutura também já com outros fundos, então eu gostaria que você falasse um pouco também da Quasar Asset, enfim, além dos fundos imobiliários, como eu comentei aqui, a gestora, então, ela é especialista em crédito estruturado. Isso, então, a Quasar foi fundada em 2016, é uma casa nova, com a tese de desintermediação do crédito, espelhando o que já acontece lá fora e o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos e Europa depois da crise de 2008, com os bancos retraindo seus balanços depois da crise, começaram a surgir casas independentes de crédito para ocupar essa lacuna que os bancos estavam deixando. Então, hoje, se você olhar nos Estados Unidos, cerca de 15% a 20% do passivo das empresas não é bancário, de casas independentes de crédito. E aqui no Brasil, que a gente tem um mercado bancário extremamente concentrado, e depois da recessão que a gente viveu aí, de 2014 a 2016, os bancos acabaram mudando um pouco o seu apetite para crédito. A gente viu que tinha espaço e fazia sentido ter bolsos alternativos e ter casas independentes de crédito no Brasil. Então, a Quasar nasce com essa proposta, essa tese. Hoje a gente tem 3 bi sob gestão, em fundos de crédito em diversas estratégias. Então, a gente tem desde fundos que a gente chama de fundos líquidos, são fundos de crédito privado, que atuam no mercado comprando papéis de empresas high grade, com liquidez e com baixíssimo risco de crédito. São fundos que você encontra aí nas plataformas tradicionais. Temos fundos de crédito que atuam com bonds de mercados emergentes e Latam, principalmente, tanto redeado como não redeado. Temos um fundo que a gente chama de direct lending,
que é um fundo que financia diretamente as companhias, é um fundo fechado de crédito e que atua no que os bancos classificam como o middle market e o corporate, né? Financiando direto as empresas. E temos o Quasar Agro, e, na verdade, eu não sou o gestor, né? A casa toda faz a gestão dos fundos, né? E eu como diretor, membro do comitê executivo, me envolvo mais diretamente na gestão do Quasar Agro, mas é uma gestão que envolve a casa como um todo, né? Hoje a gente tem quase 40 profissionais aqui pensando o dia inteiro em crédito. Bom, interessante, Frederico. Então, até esse é o ponto que eu queria chegar, né? Então, você é um profissional especialista em crédito, né? Em crédito estruturado. A gestora nasceu, né, a partir desse segmento. E aí, como que surgiu o projeto do Quasar Agro, né, um fundo imobiliário dentro, né, do portfólio de fundo que vocês têm? Principalmente aquela ideia que chamou bastante atenção, acho que dos investidores lá no ano passado, né, no IPO aí no fundo. O agronegócio é uma tese de investimentos bem interessante, né, assim, se for bem trabalhada. Então, eu gostaria que você falasse um pouco desse projeto dentro do Quasar Agro, se foi realmente a motivação de vocês para criar esse fundo. Sem dúvida. O agronegócio é um setor super importante no Brasil, né? E a nossa tese lá atrás já era uma tese de resiliência do setor, e com toda essa crise que a gente teve desde o início da pandemia, essa tese se provou, né? Porque o setor do agronegócio sofreu muito pouco, ou quase não sofreu esse ano. Então, e a gente já operava com o setor com outros fundos, né? O nosso Direct Lending tem mais ou menos 40% da carteira com empresas envolvidas no agronegócio. Então, o que a gente busca é identificar oportunidades e demandas que possam ser supridas pelos nossos fundos e, obviamente, trazer retorno para o investidor. Então, pensando no agronegócio, pensando que o Brasil é um país deficitário em infraestrutura, a logística é um dos pontos mais deficitários nessa infraestrutura. E a gente vê dentro da logística do agronegócio a questão da armazenagem apresentando um déficit muito grande, né? Então, se a gente pensar os últimos 10, 20 anos, o quanto cresceu produção no Brasil e quanto cresceu capacidade de armazenagem, se criou um gap muito grande aí. Então, a gente criou essa tese. Óbvio que a parte de armazenagem é uma das partes mais importantes dentro da tese do Quasar Agro, mas não se restringe a isso, né? Na verdade, toda a cadeia logística do agronegócio está envolvida no fundo, e a gente, como é que a gente consegue atender essa demanda, como é que a gente consegue operar nesse setor, e o fundo imobiliário foi uma forma de fazer isso. Quer dizer, a gente pode adquirir as estruturas de armazenagem, adquirir estruturas ligadas à cadeia logística do agronegócio e extrair daí uma renda para o cotista. Então, essa foi a tese do fundo, e com outros dois pontos importantes, né? Justamente a resiliência do agronegócio e a descorrelação com outros fundos imobiliários. Então, na verdade, a ideia foi fazer uma coisa nova, diferenciada, né? E não um fundo de shopping, galpão, etc., que o investidor hoje tem muita opção já no mercado, né? Sim, interessante, Frederico. Então, até uma questão que você falou, né? A ideia até do público de forma geral, Quasar, enfim, uma gestora nova, com o primeiro fundo imobiliário, nós temos já um segmento novo, mas, na verdade, então, vocês carregam uma experiência nesse tipo de análise que vocês estão fazendo agora, que com parte dos fundos de crédito estruturado que vocês já tinham, boa parte da carteira já tinha essa experiência já de alguns anos e está avaliando essas empresas aí do agronegócio, correto? Isso, o fundo tem essa característica de crédito estruturado, né? Ainda que tem a característica de equity, porque a gente efetivamente adquire o ativo, né? A gente não está buscando apenas bons ativos, né? A gente está buscando os locatários para esses ativos que a gente entenda que sejam bons riscos de crédito, porque a gente quer um locatário que vá cumprir todo o contrato de locação, né? Então, com essa ideia de crédito estruturado que a gente digamos, aplica as nossas análises
no fundo. Sim, e então é importante até salientar, a gente vai ainda trabalhar essa ideia aqui durante a entrevista. O Quasar não é na verdade, um fundo do agronegócio, né? Na verdade, ele é um fundo logístico, vamos dizer assim, que tem um foco num tipo de armazenagem específica, que são a armazenagem de grãos, né? Enfim, toda a cadeia do agronegócio, correto? Esse é o principal ativo, né? E também porque é o mais, digamos, óbvio. Mas qualquer ativo dentro da cadeia logística, a gente pode operar. Então, assim, a última aquisição do fundo foi um centro de distribuição, e poderia ser um terminal de transbordo, ou outros ativos relacionados, né? É que a parte de armazenagem é realmente a mais óbvia dentro da parte logística do agronegócio. Sim. Então, Frederico, eu queria que a gente pudesse fazer agora um IPO para cá, né, até para o investidor que de repente não conhece o fundo entender todo o processo. O fundo é novo, mas a gente vai estar completando já há 1 ano aí, né, desde o seu IPO. Então, como eu já comentei, o IPO gerou uma grande expectativa no mercado, que até era o projeto de vocês, quer dizer, oferecer algo alternativo, né, que pudesse ser incluído dentro do portfólio aí dos investidores de fundos imobiliários. Então, como foi esse IPO? Vocês captaram lá um volume até significativo, né, por ser um segmento aí novo no mercado. E como é que foi o processo de gestão aí até o momento? Então, eu queria que você fizesse esse resumo, vamos dizer assim, do IPO, passando esse praticamente 1 ano aí de fundo. Então, vamos lá, a gente fez o IPO em novembro do ano passado, novembro de 19, foi um IPO de quase 500 milhões, né, captando 484 milhões, e na época a gente já tinha um pipeline de ativos que seriam adquiridos, né, então, e que iriam consumir já cerca de 400 e poucos milhões dos recursos do fundo. Uma vez feito o IPO e começada a diligência nesses ativos, a gente teve uma série de problemas que não permitiram que esse pipeline fosse efetivado. Então, a gente não conseguiu concluir a maior parte dessas operações por uma série de motivos. Uma das principais foram problemas na diligência dos ativos, né? Então, a gente nunca deixou de originar novas operações, mas quando isso aconteceu, a gente acelerou a originação de novas operações, né? Então, a gente fechou nossa primeira aquisição em fevereiro desse ano, né? Foram centros de recebimentos de grão da Bela Agrícola, uma operação de 88 milhões. Né? Ainda assim, a gente estava numa velocidade inferior ao que a gente esperava na IPO e, obviamente, inferior ao que o mercado esperava. Então, a gente promoveu algumas alterações na gestão do fundo. Então, a gente tinha efetivamente uma célula que fazia a gestão desse fundo, a gente desligou esses gestores e passou a fazer a gestão da mesma forma que a gente faz a gestão, por exemplo, do Direct Lending, que é envolvendo toda a companhia e com envolvimento direto da diretoria da empresa, com o meu envolvimento direto na gestão. Então, a gente também reduziu a taxa de gestão lá em final de fevereiro, começo de março, que era 1,25, ela foi para 0,75, e suspendemos a cobrança dessa taxa de gestão, né, para alinhar os interesses com o cotista até que a gente tivesse 90% do fundo investido. Então, na verdade, desde mais ou menos do começo do ano, que efetivamente a gestora não tem nenhuma receita com esse fundo, né, enquanto a gente não terminar de alocar os recursos do fundo. Desde então, a gente fez aí quase, desde março, quase 200 milhões de operações, 180 milhões de operações de aquisições de ativos que foram alocados à BRF, que a gente entende que é um risco de crédito muito bom. Então, hoje a gente está com quase aí 60% do fundo alocado. Então, ainda não estamos cobrando a taxa de gestão e estamos com um pipeline para terminar de investir esse fundo, considerando que a gente tem que deixar alguma coisa de caixa no fundo, cerca de 20, 30 milhões, a gente entende que ainda tem cerca de 180 milhões a serem investidos, né, para os quais a gente tem um pipeline bastante robusto e que, enfim,
a gente sabe que existe uma mortalidade grande no pipeline, mas a gente continua originando novas operações para que as que a gente não conseguir concluir desse pipeline, a gente tenha sempre novas para serem trabalhadas. E, Frederico, ainda dentro dessa pergunta, né, o IPO, dentro do prospecto, né, que chamou bastante atenção do mercado, de novo, né, por ser um segmento novo, específico, tinha um pipeline, quer dizer, vocês decidiram até colocar no mercado essa meta aí de algo próximo a 500 milhões, devido ao pipeline, e depois isso também teve essa questão que você comentou, né, que houve uma troca de equipe, que a princípio o modelo era ter como no mercado, né, ter um cabeça, né, um gestor específico, agora ele está dentro de uma estrutura mais geral, né, do modelo de vocês, né, quer dizer, não tem um gestor específico, sim a equipe como um todo. Então, desse processo do IPO para cá, você vê que a maior dificuldade, né, eu acho que daí, enfim, acho que está dentro do risco também, né, desse tipo de negócio, foi não ter conseguido alocar dentro daquele pipeline, enfim, novos que a gente já poderia estar praticamente com todos os recursos saltados, né? Então, eu queria falar que essas dificuldades desse processo aí, realmente fechar essas aquisições. O que eu sempre falo é que assim, existe um tempo de maturação das operações que é um tempo longo, de alguns meses. Então, quando você, em geral, o que a gente faz, né? Como eu falei, a gente não vai buscar bons ativos se a gente não souber que existe um bom locatário para aquele ativo. Então, a originação se dá através de abordando as boas empresas do setor. Então, e quando você começa a discutir isso com as empresas, existe um período de você fazer, digamos, uma educação do que é a operação, você negociar termos e condições, você diligenciar os ativos, e a diligência é longa, um ativo, né, um centro de recebimento de grãos no interior do Paraná traz dificuldades adicionais se comparado, por exemplo, a um prédio na Faria Lima, em São Paulo, né? Então, e a gente tem uma mortalidade grande dentro do pipeline, que pode se dar desde quando você aborda a companhia e ela fala, olha, na taxa que você me fala que faz isso não interessa, ou eu gostaria da operação, mas o meu ativo já está alienado, por exemplo, para um outro banco, eu tenho que terminar de pagar a operação com o banco para poder usar esse ativo, para poder vender esse ativo, até você fazer 1 mês e meio, 2 meses de diligência e encontrar algum problema ambiental que não possa ser solucionado no ativo, e aí você simplesmente não pode adquirir aquele ativo. Então, essas são um pouco das dificuldades, obviamente, com a redução da taxa de juros, né, e com a liquidez que a gente tem visto no mercado, as empresas têm tido também, principalmente as grandes empresas com risco de crédito muito baixo, elas têm tido várias alternativas de se financiar. Então, na verdade, a gente é uma alternativa que acaba competindo com outras. Então, em termos de cap rate, a gente também quer trazer uma boa rentabilidade, e por isso a gente também não aceita fazer a qualquer cap rate as operações, e às vezes esbarra também as operações nessa negociação de taxa. Né? E aí, nesse sentido, a pandemia acabou atrapalhando no sentido de atrasar um pouco as negociações, né? Então, meio que as empresas passaram, né? A gente fala em contratos de 10 anos, e as empresas estavam preocupadas com os próximos meses. Mesmo as grandes empresas, deixou de ser a prioridade delas, essas operações que ficaram no começo da pandemia há algum tempo mais em stand-by, e além da dificuldade de diligência. Então, alguns ativos que a gente precisava ou visitar, ou que a empresa que a gente contrata para fazer o laudo do ativo precisava visitar, e a futura locatária do ativo, né, então dona do ativo, fala assim, não, mas putz, por enquanto até meus funcionários estão fazendo rodízio para acessar lá, então vocês não vão poder acessar agora. Mas basicamente foi isso. As dificuldades são essas, a pandemia não diria que atrapalhou tanto, mas realmente não ajudou a acelerar as negociações.
E, Frederico, ainda nessa linha, né, porque tudo que eu acompanho aí do Quasar Água, seja no Fórum do CUBEFI, entre outros especialistas, né, que publicam materiais, a crítica sempre está nessa questão da demora da alocação. Então, do que tinha lá, não executar de repente o que estava lá no prospecto, mas em parte você já explicou, mas eu queria que ficasse até mais claro para a audiência, né? Então, a maior dificuldade, olhando para o que estava lá no prospecto, os ativos, né? A maior dificuldade está, então, no processo de diligência do imóvel, que é muito específico e distante, né, como você falou, né, não é um prédio na Faria Lima, e então fica mais difícil também, né, a parte burocrática. Tem essa questão ambiental também, que acho que talvez nem todos os imóveis tenham com tanta dificuldade. Então, tá nesse processo de diligência do imóvel, ou está, de repente, em fechar o locatário, como você falou, uma operação, talvez, que o crédito é muito importante do que até outros segmentos, né, enfim, tem que também fechar uma taxa, como você falou, e também tem a questão, o terceiro fator é a pandemia, né, então eu queria que você fizesse uns pesos, né, para os dois fatores do IPO para cá, até para a audiência entender, enfim, a posição da em relação a essa questão. Eu acho que os dois principais fatores são a questão da diligência e a questão de negociação. Né? São duas coisas muito longas. A pandemia, como eu falei, não ajudou, né, definitivamente, mas eu acho que não é o principal fator. O principal fator realmente é diligência e negociação de taxa, e à medida que a taxa de juros veio caindo, essas negociações, obviamente, se tornaram mais duras. Né? E a questão específica da pandemia também mudou essa negociação da aquisição dos imóveis? Não mudou, né? Como são operações de longo prazo, né, operações de 10 ou 20 anos, nenhuma empresa toma uma decisão emergencial se comprometendo num contrato de 10 anos. Né? Então, a gente viu muitas grandes empresas até tomando recursos acima do que costumavam tomar, mas em operações de 1 ano, para ter ali uma liquidez mais tranquila, mas dentro do agronegócio, que sofreu muito menos do que qualquer outro setor, não houve um estrangulamento forte de caixa das empresas, e mesmo assim, no momento emergencial, você bateu o martelo numa operação que você sabe que vai levar 2 meses para o caixa entrar, ou até mais, realmente não foi isso que fez com que facilitasse a negociação de taxa, né? E quando você vê como está a liquidez do mercado, a própria BRF, que hoje é a nossa maior locatária, emitiu 500 milhões de dólares, né, em operação de 30 anos, a 5 e poucos %, e essa semana fez mais 300 milhões da mesma emissão. Então, não dá para dizer que a BRF está com problemas de liquidez ou de captação de recursos. Né? Então, obviamente, a negociação com a BRF não foi fácil para a gente fechar esses quase 200 milhões que a gente fez com eles. E, Frederico, até para a audiência entender, enfim, até quem já é cotista do fundo, qual que é a diferença, então, em relação ao processo de diligência, por exemplo, de um imóvel logístico, um galpão normal, enfim, de repente está lá em Guarulhos, por exemplo, né? E um silo, um centro de distribuição que está no interior do Paraná, Santa Catarina, enfim, tem um objetivo específico de armazenagem de grãos, quer dizer, o que tem de etapas a mais, além da questão da distância? A distância é uma delas, né? A facilidade ou dificuldade de acesso. É bastante comum que esse tipo de ativo ele esteja anexo a algum outro ativo. Então, pode ser, por exemplo, uma planta de ração da BRF, pode ser próximo de uma fazenda. Então, para começar, muitas vezes você tem que fazer algum desmembramento de matrícula. Então, você tem que... E quando você vai fazer isso num cartório do interior do Paraná, é mais demorado e mais complexo do que você fazer isso num cartório, provavelmente, de Guarulhos, né, ou de São Paulo. A questão ambiental é mais complicada porque
de novo, né, se você tem uma planta ao lado, você precisa ter muito cuidado para que, eventualmente, se tem algum problema na planta, não contamine o ativo. Você não sabe que tipo de risco ambiental você pode ter ali. E quando você fala a gente costuma usar bastante ativos similares ou fazendas tal como garantia em operações dos outros fundos, mas a gente quase que é mais chato ainda para olhar isso quando a gente está adquirindo, né, o imóvel, e não quando a gente está simplesmente usando como garantia, muitas vezes, que a gente efetivamente espera não executar, né? Então, você tem essa questão de desmembramento de matrícula, a questão ambiental, a questão da distância, a questão dos cartórios, e aí a pandemia também não ajudou muito nesse sentido, né, dos trâmites de cartórios, e você tem uma questão que quando você fala de um terreno, também é mais fácil. Quando você fala de um ativo que tem equipamentos, você precisa saber se esses equipamentos estão em ordem, se eles estão funcionando, né? Um centro de recebimento de grãos, você tem o terreno, você tem a parte civil, e você tem uma série de equipamentos lá dentro que vem junto com a aquisição. Então, que eu diria que é mais complexo do que você ver se um elevador num edifício corporativo aí está funcionando, né? Acho que é secador, é tombador, esteira. Então, acho que é um pouco disso que é a complexidade, né? Frederico, até por uma questão de curiosidade, você comentou, né? Quer dizer, então, dentro desse processo de diligência, não é só o terreno, a edificação, mas tem equipamentos, quer dizer, fazendo como você fez um comparativo bem interessante, quer dizer, um prédio tem elevadores, enfim. Então, o silo tem equipamentos, né? Enfim, então, esses equipamentos também fazem parte da aquisição, né? Faz parte do imóvel. Então, tem que ter uma diligência muito técnica para ver se aqueles equipamentos estão funcionando perfeitamente. E também tem que ter, ao longo do tempo, então, o cuidado na gestão, né? Porque esse equipamento também, enfim, dure durante anos, né? Enfim, também não sei como é que é feito esse processo aí de manutenção desses equipamentos que são tão específicos assim. Uhum. Isso, você tem que, para que tenha uma vida útil longa, você tem que fazer a manutenção. Essa manutenção preventiva e, digamos, a manutenção do fabricante, né? E isso é por conta do locatário, mas efetivamente a gente contrata empresas especializadas, além da gente ter gente que vai visitar o ativo anualmente, a gente contrata empresa especializada para ir lá fazer uma perícia e ver se está tudo em ordem, ver se a manutenção está sendo feita corretamente, porque é um questionamento que a gente recebe muito, assim, qual a vida útil num ativo desse, né? E a vida útil, se você fizer a manutenção correta, pode ser de décadas. Então, isso realmente é bastante importante. Sim, interessante. Então, Frederico, como a gente já havia até conversado anteriormente, o desafio do Quasar Agro, na verdade, talvez seja até um desafio mais de crédito do que achar o imóvel, né? Enfim, de armazenagem, né? Porque não adianta você ter um bom imóvel bem localizado dentro desse segmento, se você não tem do outro lado um locatário que possa dar segurança para o fundo, que ele vai conseguir pagar aquele aluguel durante 10, 15 anos, né? Então o desafio realmente não é necessariamente encontrar um imóvel, mas sim o locatário ideal, né? Com bom rating, com boa capacidade de crédito, né? Exatamente. A gente quer encontrar locatários que cumpram o contrato, seja ele de 5, 10 ou 20 anos, que a gente entenda que o risco dele não cumprir esse contrato, dele ter algum problema no meio do caminho, seja baixo, né? Os contratos são todos atípicos, ou seja, quando eu faço um contrato de 10 anos, o locatário não pode sair no 5º ano. Se ele sair no 5º ano, ele tem que me pagar os 5 anos remanescentes, né? Então, é fundamental, dentro da ideia de crédito estruturado, a gente buscar bons locatários. Por outro lado, do lado ativo, o que a gente tenta olhar nos ativos é o seguinte: primeiro, eu nunca vou comprar um ativo que esteja no meio de uma fazenda ao qual eu não tenho acesso, né, ou ao qual o acesso seja difícil. Então, em geral, são ativos próximos a rodovias, de fácil acesso, e o que eu busco entender, o que a gente aqui busca entender,
primeiro, a importância desse ativo para o locatário, né? Ou seja, se eu tenho um centro de recebimento de grãos ao lado de uma fábrica de ração da BRF, eu sei que esse centro de recebimento de grãos é importante para a BRF, né? Porque é ali que fica a matéria-prima para o produto dela, e essa matéria-prima cuja produção é sazonal tem que estar disponível o ano inteiro. Então, é um ativo importante para o locatário, e aí a gente tem que entender o seguinte: bom, ok, mas se por acaso, né, a BRF tiver um problema lá na frente, esse ativo pode interessar para mais alguém? Né? Então, a ideia é assim, bom, pode interessar, e nesse exemplo, se anexa a uma fábrica de ração, bom, acho que ninguém vai se interessar, ou talvez não se interessem tanto só pela armazenagem, mas talvez pela própria fábrica de ração, né? Ou quem são os outros players que tem ali na região? Uma bela agrícola é super importante para ela ter essa capacidade de armazenagem, mas tem vários outros players na região que poderiam se interessar pelo ativo caso a bela agrícola tenha algum problema no meio do caminho e digamos, eu tenha que tirar o locatário de lá. Então, eu sempre falo, é sempre uma combinação de ativos que sejam importantes com bons riscos de crédito. Então, Frederico, não é uma equação tão simples de fechar, e então boa parte é para Brasil Foods, né? Mas eu ia te perguntar aqui sobre a questão do regulamento também, né? Quer dizer, boa parte das operações que foram feitas, que possivelmente vão ser realizadas, nesse modelo de sale and leaseback, quer dizer, o imóvel, né? Ele é daquela indústria, agroindústria, e vocês compram, né? Com um contrato aí de longo prazo, ou também é possível o build-to-suit, né? Que seria a construção sob medida, quer dizer, essas duas tipos de operação cabem dentro do fundo? Cabem esses dois tipos de operação. A gente não fez nenhum build-to-suit ainda, né? E o build-to-suit acaba sendo uma operação até mais demorada, porque você tem que construir o ativo. Então, até nas negociações que a gente faz, as empresas acabam preferindo o sale and leaseback, né? No caso específico da BRF, a gente fez uma terceira modalidade aí, que foi adquirir os ativos de terceiros e locar para a BRF, né? E, na verdade, nesse caso, que foi uma operação que a gente fez de 98 milhões, os ativos já estavam locados para a BRF, então é por isso que, nesse caso específico, os prazos dos contratos são até mais curtos, porque eram os contratos que já estavam vigentes, né? Então, o que a gente negociou com a BRF foi tornar esses contratos atípicos, né? Mas mantido o valor do aluguel, mantido o prazo do contrato. Então, a gente pode comprar de terceiros, e justamente aí, quando você olha os cap rates que a gente fez, essa operação especificamente tem um cap rate mais alto do que as outras operações com o BRF, justamente porque ela se deu não no valor do aluguel que estava dado, mas na negociação do valor dos ativos. E a gente tem a possibilidade também de adquirir instrumentos de dívida. Então, um dos instrumentos que a gente olha é o CRI, e a ideia é a mesma, né? É financiar a cadeia logística do agronegócio. Então, se eu tiver um CRI como empresa que atue no agronegócio, eu tenho como lastro, né, ativos-alvo do fundo, a gente pode fazer operações nesse formato também. Bom, a gente vai até comentar isso posteriormente, mas até para a gente entender, acho que você abordou também um ponto bem interessante. Como é que é esse mercado do agronegócio, né, de armazenagem especificamente? Então, não são só as agroindústrias que são proprietárias desses silos, por exemplo, né, e o fundo vai lá, vai adquirir, monta um contrato atípico. Existem outros players que são proprietários, e é um mercado muito pulverizado, quer dizer, são muitos proprietários em silos espalhados pelo país, que essas agroindústrias também alugam. Como funciona esse mercado? Existem alguns players que fazem isso. Então, nesse caso da BRF, é um player que tem uma série de ativos, né? E a gente conversou com eles, só que
a gente olhou a carteira de ativos, eles tinham interesse em monetizar alguns dos ativos, justamente para fazer investimento em novos, né? E aí, qual foi o curso, né, que a gente seguiu? Bom, olhamos ativos, alguns daqueles ativos não tinham contratos de longo prazo, né? Então, são ativos que trabalham no spot. Então, mesmo trabalhando com grandes empresas do setor, com Cargill, ADM, com grandes tradings, elas pagam pelo que elas usam e têm contratos, às vezes, anuais ou com baseado em volumes utilizados. Então, obviamente, esses ativos não eram do nosso interesse. E outros ativos que, com contratos de longo prazo, a gente foi buscar justamente quais eram os locatários que fariam sentido para o fundo, né? Então, tinha esses ativos que tinham contratos de longo prazo com a BRF. A gente falou, bom, ótimo, então são ativos que nos interessam olhar, e obviamente a gente teve que, não foi uma coisa bilateral, a gente com o dono do ativo, né? A gente teve que conversar com a BRF e falar, olha, a gente consegue transformar esse contrato em atípico se eu adquirir esses ativos, né, nos mesmos moldes do que a gente já fez em outras operações. BRF topou e a gente seguiu com a operação. Então, de novo, né, não é simplesmente achar um player que tenha bons ativos, eu tenho que achar players que tenham bons ativos e que tenham um locatário disposto a fazer um contrato atípico de longo prazo. Então, Frederico, nesse segmento não é tão comum os contratos atípicos. Então, o normal é o contrato típico de locação. Isso, porque quando o negócio da empresa entre aspas, especulativo, ou seja, ele constrói o ativo para ir buscar o locatário depois, né? Então, muitas vezes, esse é o risco do negócio dele mesmo, né? Mas a gente não quer correr esse risco, a gente não quer ficar todo ano preocupado se a BRF vai ter soja ou milho para colocar lá ou não. A gente quer que receber o aluguel independente do uso do ativo, né? Sim. E dentro dessa questão da análise de crédito, né, quer dizer, o fundo ele tem lá aquela regra de 30% em operações com companhias classificadas como high yield, né, e aí a maioria 70% de companhias high grade, né, quer dizer, Brasil Foods, por exemplo, e vocês veem realmente que isso vai ser uma regra para o longo prazo do fundo, porque vocês consideram que isso realmente é essencial para a gestão de risco desse segmento do agronegócio? Não é essencial. O que acontece é que, na verdade, essa regra foi uma demanda quando a gente estava estruturando o fundo, e o pipeline que a gente tinha já cobria essa regra, né? Então, na verdade, o que aconteceu foi quase o inverso. A gente falou assim, vamos deixar algum espaço para fazer high yield, porque como o meu pipeline que a gente tinha lá no IPO não cobria 100% do fundo, a gente falou, bom, a gente vai originar novas operações e a gente não quer estar preso no high grade, né? Aí o que aconteceu foi que, como esse pipeline não se concretizou, a gente passou a ter que originar operações high grade, e ocupando a Bela Agrícola já ocupou boa parte do que a gente pode fazer do limite que a gente tem com empresas high yield. Então, na verdade, não é essencial, até porque quando a gente pensa numa Bela Agrícola, né, ela é uma empresa high yield, tem um certo grau de alavancagem, não é uma empresa como ela fatura, sei lá, seus 4 bilhões por ano, né, como uma BRF que fatura 30 e tantos bilhões por ano, que é listada, etc. Mas não é que é uma empresa problemática, né? É uma empresa grande, importante na região que atua, que teve um investimento grande de um grupo chinês que é controlador. Então, esse high yield não são empresas ruins, né? São só empresas com um nível diferente em termos de porte, governança, etc. Então, dentro dessa questão do high yield, do high grade, né, da característica do crédito do locatário, vocês estão, o foco é a agroindústria, né? Quer dizer, quem processa ou quem utiliza a matéria-prima de grãos, né, como a Brasil Foods, né, que produz proteína animal, que a matéria-prima base é aquilo ali, eles precisam armazenar, porque o produtor, se olhar a característica o agronegócio no Brasil é muito bom, enfim,
vem segurando o produto brasileiro já há muitos anos, mas cada uma dessas culturas específicas vão sofrendo ao longo de safras, né? Tipo, tem ano que a soja pode cair muito o preço, por choque de demanda e oferta, né? Até porque é um mercado global, milho, café, assim por diante. Quer dizer, o produtor em si é uma atividade muito arriscada, dado a volatilidade do preço agrícola, né, ao longo do tempo, até em ciclos curtos, né? Quer dizer, então, alugar para um produtor agrícola, vocês consideram extremamente arriscado nesse sentido, que de uma hora para outra, qualquer choque de preços de grãos, por exemplo, pode deixar um produtor insolvente? O produtor está bastante exposto ao risco. Ultimamente, obviamente, tem sido favorecido aí pelo mercado. Esse ano teve um nível recorde de fixação de preço até para a próxima safra. Mas a gente não tem nenhuma regra que diga que a gente não pode fazer alocação para um produtor. Mas, obviamente, se a gente fizer, vai ser para um produtor de grande porte, né? Na própria carteira do Direct Lending, a gente tem produtor rural, mas são caras que, assim, de um nível de profissionalização, de um porte muito grandes e que aí sim a gente tem conforto em fazer uma operação de longo prazo. Então, sim, o produtor enfrenta uma volatilidade muito grande, nem sempre tem a força financeira de uma grande empresa, por exemplo, como a BRF, mas nada impede que eu faça com um produtor super estruturado, que a gente tem vários aí grandes, né? Frederico, você que estuda bem essa parte de crédito dessas empresas, é comum, isso ajudaria bastante também, né, com empresas, tanto as high yield como high grade, e mesmo, somente o produtor, né, é comum o uso dos instrumentos derivativos agrícolas para proteção de preço, que evitaria esse tipo de solavanco num choque de oferta ou de demanda, por exemplo? Sem dúvida. Na verdade, existe, acho que talvez empresas mais sofisticadas se utilizam mais os derivativos e os produtores mesmo se utilizam também de derivativos, né, os maiores e tal, mas, bom, não deixa de ser um derivativo, mas muitos produtores usam a fixação com a trade, né? Então, simplesmente já tem um preço fixado com a trading ou em bolsa para a próxima safra, né? Acho que isso é super importante para a gestão de risco e aí de toda a cadeia, né? Porque ou você está comprando ou você está vendendo a commodity na cadeia toda, né? Então, eu acho que esse é um instrumento super importante. Mas, de novo, isso é importante a gente olhar, quando a gente olha o crédito das empresas, a gente tem que entender como as empresas usam esse tipo de instrumento para se proteger. Então, a política de hedge, de risco dessas companhias é algo que a gente estuda também. Bom, interessante, Frederico. Você comentou, então, o Quasar Agro também tem a possibilidade de aquisição de CRIs e não tem nada a ver com o recebível do agronegócio, né? Qual que é a diferença? Então, não caberia só CRI cujo lastro de ativos que são dessa cadeia logística do agronegócio, então, né? Que assim, é um fundo imobiliário agro, né? Mas antes de ser agro, ele é imobiliário. Então, por isso que eu não posso comprar o CRA, mas eu posso comprar o CRI, né? Então, o lastro do CRI aí pode ser vários, pode ser um contrato de arrendamento de uma terra ou de um ativo mesmo, e o CRI pode ter garantias que não necessariamente estão ligadas ao lastro. Então, eu posso ter um CRI baseado no contrato de arrendamento de terras, mas ter também uma garantia que seja um ativo-alvo, né? Então, uma coisa não exclui a outra, né? Mas o CRI é meramente um instrumento. Você tem que ter algum lastro imobiliário ali e você cria esse instrumento de dívida. E é comum esse tipo de estruturação de recebível imobiliário nesse setor e são taxas interessantes em relação ao que a gente tem no mercado, por exemplo, de fundos imobiliários de recebíveis? Não é tão comum no agro, justamente porque o lastro, digamos, é mais fácil você ter um lastro de CRAs, mas, por outro lado, quando a gente fala de grandes empresas,
ou de grandes grupos ou de estruturas maiores, em geral, existe uma série de ativos lá, né? Então, a agroindústria tem uma série de ativos de logística industriais, produtor tem fazenda, então, o que não falta é lastro, né? Não é por não ser tão comum que não se possa fazer, e aí é uma questão de instrumento, né? O que a gente quer, na verdade, tomar o risco dessas empresas e ter um lastro, né, uma garantia. Então, o formato que a gente faz isso, dentro do que pode ser feito no fundo imobiliário, digamos, diferente. E, Frederico, quantos ativos já estão na carteira hoje? Quer dizer, uma boa parte do caixa está alocado agora, né? Enfim. E qual é a expectativa que vocês têm de dividend yield no final do processo da alocação? Hein? A gente não pode dar o guidance de dividend yield aqui, né? Mas o que eu posso falar, e aí o pessoal pode fazer suas contas, né? A gente tem quase 90 milhões em 4 ativos locados para a Bela Agrícola, tá? 400 recebimentos de grãos, e foi feito a um cap rate de 9,75. Tá? A gente tem 7 centros de recebimentos de grãos locados para a BRF, mais um centro de distribuição, no total desses 180 milhões. Cerca de, arredondando, 100 milhões foi feito a um cap rate de 8,6, que foi justamente o que a gente comprou os terceiros, e os outros 80 milhões um cap rate de 7,5. Tá? A gente tem ainda 180, estou arredondando os números aqui, tá? 180 para serem alocados, sendo que um máximo de 50 em high yield. Então, o que a gente pretende fazer é alocar esses 50 em high yield, e aí a nossa ideia é ter cap rates mais próximos do que a gente fez com Bela Agrícola, né? E os outros 130 com empresas high grade, e aí o cap rate vai ser mais próximo do que a gente fez com BRF. Então, aí a gente faz as contas aí, vê mais ou menos quanto que vai ser o yield do fundo, e aí, descontando os custos, dá para ter uma ideia do que é dividend yield, né? Certo. Então, Frederico, a gente está chegando aqui na parte final aqui da nossa entrevista. Acho que foi bastante esclarecedora, e então, para a gente poder encerrar aqui, eu gostaria que você fizesse as considerações finais, de repente, algo que seja importante que a gente não comentou aqui. Não, acho que a gente foi bem legal, acho que a gente comentou bastante sobre o fundo. Acho que o recado é esse, o primeiro recado a gente está, a gente zerar a taxa de gestão é a forma de alinhar os interesses dos cotistas, então a gente tem todo o interesse em alocar e alocar rápido esse fundo, porém sem fazer nenhuma bobagem aí, porque são operações de longo prazo, tá? Então, isso é importante deixar bem claro, porque a gente não está parado, estamos trabalhando firme para fazer essa alocação, né? E, de novo, oferecer uma tese diferenciada, descorrelacionada com outros FIIs, num setor bastante resiliente, né? Então, a gente entende o fundo, sim, como uma excelente opção de diversificação de carteira para o investidor. Sim, acho que é um aspecto importante, né? Então, o investidor tem que ter paciência no sentido de que pode demorar um pouco mais, mas vocês estão tendo toda essa diligência, esse cuidado, justamente por ter um contato a longo prazo. Então, tudo tem que estar muito certinho ali para que, no meio do caminho, tudo dê certo, né? Exato, é isso aí. Então, tá certo, Frederico. Então, o CUBFI agradece novamente a tua primeira participação aqui no nosso programa Entrevista. Espero aí conversar contigo aí novamente. Então, queria agradecer também aqui a Márcia, né, da área de RI, por ter nos ajudado aqui na produção da entrevista. Então, obrigado aí, Frederico. Eu agradeço bastante, estou à disposição. Um grande abraço. Então, para a nossa audiência também, obrigado, um grande abraço e até a próxima entrevista. Até mais.